Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Nelson Barbosa, Leda Paulani. Os dois dispensam apresentações. O Nelson é economista renomado, está hoje na FGV, esteve praticamente os 13 anos de governo, secretário executivo, ministro da Fazenda, portanto tem uma larga experiência e tem dado uma imensa contribuição ao debate econômico do Brasil. Leda Paulani é muito mais jovem que eu, mas nós estudamos na mesma classe na USP. A gente vê que ela é muito mais jovem, né? E ela é professora titular da USP, também uma economista renomada, que teve experiências na gestão pública, trabalhou com a Haddad, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, e tem uma larga experiência no tema que nós queremos discutir hoje. Quer dizer, a gravidade da crise e a urgência de respostas. Nós estamos vivendo uma situação, uma crise da saúde pública, uma pandemia muito grave. O Brasil está se destacando por ser uma ameaça global. O negacionismo, a falta de políticas de planejamento, de coordenação, a falta de medidas prudenciais nos levou a uma situação muito grave. O índice de óbitos no país é assustador. Nós somos o 12º país que, proporcionalmente, mais pessoas morreram nessa crise em função do Covid-19, mesmo com uma estatística que tem problemas, especialmente na primeira fase da pandemia, e um país que é o segundo país mais mortes no volume absoluto, né? Nós temos 2,7% da população e chegamos a ter, nessas últimas semanas, mais de 20% das mortes. Então é um quadro muito grave que impede a recuperação econômica, né? A China começa a crescer com esse trimestre 18,1% de taxa de crescimento do PIB, uma base baixa o ano passado, mas um crescimento muito vigoroso, as commodities aumentando de preço fortemente, o que estimula muito, favorece o setor exportador brasileiro. Os Estados Unidos vêm com uma política econômica nova, rompe com 40 anos de neoliberalismo, Biden, um programa muito interessante, nós vamos discutir isso hoje aqui. Portanto, o cenário internacional é muito favorável. Começa a se desenhar uma saída e com o avanço da vacinação vai vir um otimismo, novas perspectivas. Então, nós temos um cenário favorável a médio prazo para a recuperação econômica, os primeiros sinais já estão aí. E o Brasil está preso no atoleiro, no mata-burro, pela irresponsabilidade de um governo que negou a medicina, agrediu todos os princípios básicos que deveriam nortear a ação do Estado para combater o Covid, atrasou a vacinação, sobrecarregou o sistema de saúde, as sequelas dessas pessoas na saúde pública são muito severas. Então, é essa a situação que nós estamos vivendo. Como é que a gente sai disso? Então, vamos começar pelo diagnóstico. O que vocês gostariam de aprofundar, acrescentar, para a gente começar a discutir as medidas para a gente sair dessa grave crise histórica que o Brasil atravessa. Nelson, você poderia começar, nosso ex-ministro da Fazenda, e tem todos os dados, as informações. Qual é a sua avaliação? Como é que o diagnóstico da crise, como é que a gente constrói um processo para a recuperação da economia, para a retomada do crescimento e, sobretudo, para enfrentar essa tragédia social dramática de fome, de pobreza, de desemprego em massa? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. Prazer estar com você, Mercadante, com a Leda. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair dessa crise é esquecer a proposta do governo, né, que ano passado, de forma irresponsável, decretou que a crise só duraria um ano. Então, o governo agiu como se a crise só durasse até dezembro. Nenhum outro país do mundo fez isso. Uma crise grave como essa, ela dura mais tempo e ela deixa sequelas. E hoje nós estamos pagando o preço por isso. O governo não se preparou na área de saúde, o governo não se preparou na área econômica. Nós estamos indo para a segunda metade de abril. Agora, até as autoridades do governo reconhecem que é preciso de um apoio fiscal esse ano, mas não conseguem fazê-lo porque perderam tempo no final do ano passado, que é quando isso deveria ter sido proposto. A saída da crise, ela não tem nenhum segredo. Basta a gente ver que os países que estão conseguindo lidar bem com a crise fizeram. Você precisa combater a doença, depois você tem que combater os efeitos da doença e promover a reconstrução da economia. Então vacinação, recuperação da economia, de todos afetados pela doença, não só as pessoas
que foram afetados pela doença que vão sofrer essas consequências, mas lembrando, tem milhões e milhões de crianças que estão tendo aulas de uma maneira remota, ruim, vai ter que ter um reforço escolar. Vários procedimentos no SUS foram adiados, vai ter uma demanda reprimida grande. Tem fila no INSS, tem fila no Bolsa Família, tem muita coisa represada, que a economia não vai virar a chave e voltar ao normal rapidamente. Então é vacinação, recuperação, tá? E depois reconstrução. A economia não vai voltar ao patamar pré-crise ou voltar a crescer 2,5% pelo milagre do Divino Espírito Santo. Então, como a Luísa colocou, vários países do mundo já estão apostando numa saída com maior estímulo do governo, com financiamento via dívida no curto prazo, com déficit. Só que um déficit controlado, um déficit num limite pré-estabelecido, cada país tem limites diferentes, focado na geração de emprego, na inovação, no reforço do sistema de saúde, no reforço do que a gente chama de economia dos cuidados, né, que é o caso do Plano Biden, com nova política industrial. Infelizmente, nós não chegamos lá, não chegamos à fase de reconstrução. Nós ainda estamos na fase de vacinação. Então, acho que todo o esforço agora é ainda combater a doença. Mais recursos para vacinação, mais eficiência, mais colaboração. E também, para viabilizar o combate à doença, é preciso ter o auxílio emergencial, né, com um valor um pouco mais elevado, né, e talvez por mais tempo. O governo demorou, aprovou isso agora, o auxílio vai começar a ser pago esse ano, então nós perdemos o primeiro trimestre, mas não dá para saber se esse auxílio vai ser necessário só por 3 meses. O ideal teria sido ter dado uma autorização para o governo para que ele pudesse fazer uma saída mais gradual das medidas de estímulo. Nós fizemos no ano passado, por pressão do Congresso e sugestão de vários parlamentares da oposição, um grande estímulo fiscal. O governo federal, só de gasto, foi 524 bilhões, 7% do PIB. Se colocar o que foi feito de adiar impostos, de suspender alguma arrecadação, o total do impulso fiscal brasileiro vai para 8,3% do PIB, número da FMI. Nos países emergentes, foi um dos maiores. E isso possibilitou que a recessão aqui fosse uma das menores. Lembrando, ali no pior da crise, em abril, maio, onde estava todo mundo com muito medo, chegou-se a dizer que o Brasil ia cair 8%, 10%, que o déficit público ia ser 14%. Houve um estímulo fiscal, a economia caiu metade do que se previa, que é o 4%. O déficit que se esperava que ia ser 14% e pouco foi 8%, 10%, dependendo se é primário ou geral. Então, isso mostrou que, num período de crise, você tem que fazer essa ação que é contra-intuitiva, né? Num período de crise, você está com a dívida elevada, o governo tem que gastar mais. Como é que pode? Porque o governo não é dono de casa. O governo ele pode distribuir o seu ajuste ao longo do tempo. Num período de crise, ele pode emitir dívida para amortecer a crise da economia, e à medida que a economia se recupera, o governo, então, vai conseguir reduzir essa dívida ou rolar essa dívida em condições mais favoráveis. Foi isso que foi feito em 2020. Era isso que precisa ser feito em 2021, numa escala menor, mas ainda assim em 2021. O governo achou que a crise estava resolvida, e aí nós saímos de um super estímulo fiscal, de 8,3% do PIB, para uma parada súbita. Houve uma parada súbita no início desse ano. Foi cancelado o auxílio emergencial, vários programas foram diminuídos, e agora nós estamos pagando o preço disso. E para piorar, teve a segunda onda da doença, do vírus, que requer uma nova rodada de isolamento social para combater. Então, nós estamos pagando esse preço. A maioria do mundo já está saindo da crise, já está discutindo como reconstruir a sua economia. Nós ainda estamos no combate à doença. Então, agora a prioridade é combater a doença. Combater a doença é vacinação, reforço na saúde de um lado e auxílio emergencial no valor necessário para que as pessoas possam ficar em isolamento social enquanto esse combate está acontecendo. Saindo da crise, que eu espero que a gente consiga ter maior vacinação, talvez no segundo semestre, aí nós entramos na fase de recuperação. Nós temos que tratar as pessoas que foram afetadas pela essa pandemia. Tratar não só no sentido da saúde, mas tratar também no sentido social. Afetou muita criança,
afetou muita pessoa que depende do SUS, afetou muitas empresas que estão com dívida elevada, estão com uma conta a pagar, que vão precisar de linha de crédito para lidar com as consequências dessa crise. Ajudar os trabalhadores que perderam seus empregos, talvez uns não vão voltar mais por conta da mudança tecnológica, então a gente tem que fazer políticas para lidar com isso. Né? E aí isso também requer uma ação do Estado, é uma ação diferente, não é uma ação emergencial, é uma ação de reconstrução, precisa de plano, precisa focar no investimento, e inicialmente vai ser financiado com dívida, como é na maioria dos países do mundo. Mas isso pode vir junto de uma proposta que, quando a economia sair da crise, quando a economia retomar o crescimento, na casa de 3%, aí você pode gradualmente ir recuperando algumas receitas do governo, fazendo uma proposta de reforma tributária mais progressiva, dando tempo para as pessoas se adaptar a isso, né? E controlando, sim, alguns gastos não prioritários. O desafio maior não é técnico, o desafio maior não é científico. As pessoas sabem como combater uma crise como essa. Nosso desafio maior continua sendo o mesmo, político. Convencer nossos governantes e construir o consenso mínimo necessário para ter uma saída progressiva dessa crise. Passo para você, de volta, Luiz. Excelente. Acho que abrimos muito bem, Leda. Acho que o Nelson fez uma bela síntese aí da crise, reforçou essa questão. O governo subestimou sua crise, subestimou a pandemia, porque em março do ano passado ele dizia que iam ser 800 mortos. Não ia morrer mais gente do que H1N1. Nós temos mais de 1.000 em São Paulo nessas últimas semanas. Então foi uma tragédia o negacionismo da ciência, não só nessa área, em todas as áreas do governo. Foi uma tragédia histórica. E boa parte dessas medidas foram medidas que foram tomadas por iniciativa da oposição. O PT teve um papel fundamental na auxílio emergencial, em toda essa visão de que precisava aumentar o gasto público para enfrentar, apesar que eu acho que uma parte disso foi gasto fisiológico, desperdício de recurso, muito em função da eleição municipal do ano passado. Infelizmente, nós deixamos de concentrar os recursos para enfrentar a pandemia, a vacina e as medidas preventivas, e principalmente para alavancar depois a retomada do desenvolvimento. Mas eu passo para você. Qual é o teu diagnóstico? Como é que você vê o quadro? Sua primeira abordagem aí das medidas emergenciais? Abre o microfone. Leda, abre o microfone. Ela é mais jovem, mas ela entrou na USP comigo em 73. Então, essa parte digital, de Zoom, etc., isso é tudo uma grande novidade. Não é que nós somos analógicos, nós somos cartoriais, né? Nós estamos num tempo isso, exatamente. Eu digo para os meus filhos aqui, olha, eu sou analfabeto, estou no mundo que nem alguém que cai no meio da China e não fala niente de chinês, aí fica perdido. A gente está um pouco nesse mundo aí, tateando, né? Então, esse é a meme do mundo do Zoom. Abre o microfone, é sempre o que acontece. Mas, bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Fundação Perseu Abramo, na pessoa do Aloysio Mercadante, e um prazer estar aqui e conversar com vocês, com o professor Nelson Barbosa também, que é uma pessoa que eu respeito muito. Bom, o que eu queria comentar assim, de início, Aloysio, eu queria trazer para a discussão um plano internacional também, né? Não só, eu acho que o Nelson ele fez um bom apanhado aí das nossas, digamos, do nosso mata-burro doméstico, né? Mas tem um cenário por trás, né? O capitalismo é um sistema global hoje, aliás, acho que nunca foi tão global quanto é hoje, e a gente sofre aqui um pouco as contingências dos movimentos de acumulação mundial de capital. Então, o que eu queria comentar é que, assim, segundo a análise de marxistas, enfim, que eu respeito bastante, como o François Chenel e o David Harvey, né? Na realidade, o capitalismo enfrenta, desde os anos 70, uma crise que a gente chama de crise de sobreacumulação, né? E essa crise ela veio se arrastando, tinha uma crise de queda de taxa de lucro, que foi resolvida, né? E é interessante, isso é um pouco inédito na história do capitalismo, que a taxa de lucro
se recuperou, mas o crescimento econômico continuou letárgico, né? Continuou tirando a China, né? A China é que foi o grande elefante na loja de cristais, né? Que não seguiu os ditames do Consenso de Washington, as receitas de bolo neoliberais, não fez nada do que se mandava no figurino da doutrina neoliberal, né? E ele foi o país que, enfim, teve um crescimento estupendo, acabou arrastando a demanda efetiva mundial, vamos dizer assim, se a gente puder usar esse termo, né? Bem, mas então, tirando a China, com exceção da China, o resto do mundo continua a ter um crescimento que, comparado com o período anterior, né, chamados 30 anos gloriosos, é muito inferior, né, um crescimento muito modesto, muito tímido, né? Mas, enfim, houve esses movimentos todos. A gente teve, em termos mundiais, no período 2001 a 2007, o período de maior crescimento, sem ter uma grande crise financeira no meio, desde o começo dos anos 80, né? E esse período também foi um período que foi um pouco juntou o crescimento ainda maior da China, com o sucesso da sua política de ZPS, de zonas de promoção de exportação, e a reação da política americana à crise de 2000 e 2001, das chamadas empresas.com, né, esses dois efeitos conjuntos, fizeram esse crescimento mais expressivo ou menos tímido nesse período, 2001, 2007, e com isso a gente teve também o boom das commodities, que nos beneficiou muito aqui no Brasil, não só o Brasil, mas todos os países emergentes e que tem nas commodities, né, de extração mineral ou mesmo agrícolas, os seus pontos fortes de exportação. O que aconteceu foi que, em 2008, né, então, nesse período todo, o discurso neoliberal ele predominou, assim, sem concorrente, né, sem concorrente. A crise de 2008 foi um pouco o resultado dessa situação irresolvida, dessa contradição irresolvida do sistema capitalista mundial, né? O problema no mercado imobiliário americano foi só a ponta do iceberg, né? Mas você tem uma questão estrutural por trás, no nosso entendimento. E aí, quer dizer, a partir daí já muda, né, um pouco, apesar de que o discurso, inclusive, se fortalece, né, não, tem que cada vez mais reduzir o Estado, privatizar, fazer controle estrito dos gastos públicos, seja em que situação for, etc., etc. Apesar disso, né, na prática, isso começou a mudar, né? Um exemplo disso é a política de quantitative easing, né? Que é erroneamente chamada de política keynesiana, né? Mas que, de fato, é alguma coisa que se contrapõe àquilo que se praticava anteriormente, né? Então, no nível fático, eu diria, ou prático, ou pragmático, a gente já tem uma certa contestação, vamos dizer assim, prática, ainda que não admitida no discurso, de que a forma como o capitalismo estava sendo gerido, né, ou foi gerido até desde o início dos anos 70 para cá, estava dando com os burros na água, né? Estava complicada. A pandemia, eu acho que ela veio colocar, digamos assim, ela veio colocar nu, né? Ela desnudou, vamos dizer assim, essa incapacidade de a gestão neoliberal do capitalismo continuar a se mostrar como algo factível, razoável, né? E porque, em paralelo com isso, inclusive, também como desdobramento dessa grande crise financeira, a gente sabe, aí tem os trabalhos do Piketty, enfim, o mundo inteiro mexe com esses dados, o aumento brutal da desigualdade no mundo, né, dentro dos países e entre os países, com exceção da China e dos seus satélites ali do Sudeste Asiático. Então, enfim, a gente tem, com a pandemia, era meio evidente que as coisas começariam a tomar um novo rumo, e estão tomando um novo rumo, né? Você disse isso
no início da sua intervenção, o professor Nelson também se referiu a isso, né? E é isso, de fato, que está acontecendo. O mundo, essa coisa do Biden é, né, impressionante, assim, o tamanho, né, dos pacotes que ele está conseguindo aprovar lá, e jogando a conta para aqueles de faixa de renda mais alta, para as corporações, né? Essa última semana coalhou a imprensa de matérias sobre como o consenso de Washington não vale mais, né? O consenso de Washington está, até um deles, agora não me lembro qual que eu li, mas acho que foi no Financial Times, que ele dizia o seguinte, que o nível da conversão, né, o tamanho da conversão do FMI, ele falava do FMI em particular, com relação àquilo que ele defendia até pouco tempo atrás, é tanto, né, que envergonharia o apóstolo Paulo, né? Ele usa essa metáfora para se referir ao tamanho da mudança, né? E a gente aqui no Brasil rema exatamente na mão contrária, né? A gente vai para o lado absolutamente oposto, né? Reafirmando cada vez mais como uma barafundo. O professor Nelson escreveu um artigo que eu achei muito, muito legal, que ele fala sobre essa barafunda orçamentária, né? Ele fala, o Brasil, nessa semana, descobriu ao mesmo tempo um aperto e uma folga, né? Um aperto fiscal e uma folga. Você não está entendendo nada? Fique tranquilo, você não está sozinho, você não está maluco também. Porque, enfim, meio que dar murro numa ponta de faca, né? Que já não corta mais, mas continua a machucar todo mundo, e não resolve absolutamente nada, né? Agora, óbvio que nesse tipo de governo que nós temos, ou desgoverno, como eu prefiro chamar, né, a gente não poderia esperar nada muito diferente, né? É um governo que já começa esquizofrênico, porque ele é um governo, enfim, comandado por um sujeito ligado aos militares, que, enfim, no seu período aí da ditadura militar foram bem estatistas, né, bem estatizantes, de uma certa forma. O próprio Bolsonaro, aliás, votou contra as privatizações, né, a privatização da Vale, as privatizações das teles, ele votou contra no Congresso, era deputado. Mas aí ele monta no cavalo do Guedes, né, com o seu ultraliberalismo. Então, ele já era um governo, enfim, complicado desde o início, né? E acho que o auxílio emergencial, vou falar isso só para encerrar, não tomar demais o tempo, o auxílio emergencial foi tão efetivo, a despeito do próprio governo, né, como já foi dito aqui, quer dizer, foi por força da pressão da sociedade civil e dos partidos de oposição que o auxílio emergencial foi feito na dimensão que foi feita no Brasil, que foi um dos maiores do mundo, né? Saiu esses dias uma pesquisa da OCDE, né, mostrando que nos 8 anos da década de 2010, o Brasil perdeu 8 posições em dólares PPP de renda per capita, né? 8 posições. Só que o interessante é que, em 2019, se a gente considerar o ranking de 2019, o Brasil tinha perdido 11 posições. Agora, se a gente comparar 2011 com 2020, a gente caiu do 77º para o 85º. E se a gente comparar com 2019, a gente caiu do 77º para o 88º. Então, a gente perdeu 11 posições. E por que a gente ganhou posições com a pandemia? Porque o nosso auxílio emergencial foi muito maior, né? O nosso pacote todo de auxílio foi muito maior do que fizeram a maior parte dos países do mundo, então a nossa recessão foi menor em termos relativos do que no resto do mundo, e isso fez a gente ganhar posições, né? Isso, por si só, já devia ser uma evidência para mitigar um pouco essa, digamos assim, essa tara fiscalista, vamos chamar assim, né, que há no governo e que, por interesses políticos, há no Congresso também, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente vê.
Com relação às medidas, eu concordo 100% com o que disse o Nelson, né? Vacinar, etc, etc. Acho que eu vou parar por aqui. Eu quis trazer esses elementos internacionais para a gente pensar também. Muito bom, acho que nós estamos aí convergindo para análise. Eu queria colocar duas questões. Uma, que é essa: a China foi a economia que mais cresceu ao longo das últimas décadas, é o país com maior presença do Estado na economia, vem de uma revolução socialista, e a Ásia é a região do planeta com mais dinamismo, com mais estabilidade no dinamismo, com economias que deram um salto extraordinário, como a Coreia, em termos de inovação, de avanços, e com uma presença muito decisiva do Estado como regulador e como indutor da economia. Você pegar a própria história americana, momentos decisivos do processo de industrialização dos Estados Unidos se deram com o Estado propriamente desenvolvimentista. Protecionismo, substituição de importações, indução, crédito. No entanto, a influência americana cresce muito no mundo ocidental e na América Latina, e nós somos uma das regiões que menos se desenvolveu. E se a gente pegar a nossa história, os momentos de maior pujança foram assim. E agora, a elite brasileira está perplexa, porque foram 40 anos, desde Thatcher, Reagan, que você tem um discurso neoliberal, consenso do Washington, Estado mínimo, desregulamentação, financiarização da economia, e esse processo trouxe os Estados Unidos vem perdendo posições, a China avançando, passando, ameaçando a ser a principal economia do mundo, e agora o Biden faz uma mudança muito profunda. É um programa de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, não é qualquer coisa, investimento pesado em infraestrutura, saúde, educação e transição ecológica e sustentabilidade ambiental, efeito vai entrar na pauta com tudo, essa questão é mais uma coisa que contribui para o Brasil ser um pária mundial na diplomacia. Você vê, ele está propondo cancelar a dívida das famílias de renda média e baixa, a dívida estudantil. Está falando em educação pública gratuita superior. Fala de ampliar o Obamacare, que é um sistema SUS, ampliando para outras faixas de renda e para outros setores da sociedade. Um programa pesadíssimo de redução de gás de efeito estufa, de reconversão produtiva, além de investimento em inovação e no desafio da indústria 4.0. E depois diz o seguinte: nós vamos financiar isso aumentando o imposto das empresas de 21% para 28% e dos ricos. Então, é uma proposta que dialoga muito com o plano de reconstrução e transformação que nós apresentamos. Em muitos aspectos, dialoga com o que nós estamos defendendo, o que nós temos defendido historicamente. Aí, Nelson, eu pergunto como é que esses economistas neoliberais, essa ortodoxia fiscal do teto de gastos, essa visão recorrente do Estado mínimo, do desmonte, da rede, e mesmo do ponto de vista dos direitos, ele fala, tem que aumentar a sindicalização dos trabalhadores, que hoje está 7%, já foi 25% nos Estados Unidos, estimulando a organização para disputar a renda do trabalho no mercado, fortalecendo o poder sindical. Então, é uma mudança completa em relação a tudo que nós vimos assistindo e que contaminava o pensamento. Apesar que eu acho que uma parte disso é hipocrisia, porque o peso da NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos na economia é brutal, em termos de inovação, de investimento. Você pega a internet, a própria vacina, quer dizer, as vacinas foram financiadas com recurso público. Então, todo o complexo da saúde, enfim, a inovação tem um peso muito grande. Então, eu vejo que nós vamos ter uma mudança importante aqui. A imprensa brasileira tem dado muito pouco destaque a isso. É uma nova atitude, é um novo Estado, é uma nova possibilidade. Não sei quanto ele vai conseguir implementar, tem resistência, o próprio ajuste fiscal estão tentando fazer em vez de 28%, 25%, mas a concepção dialoga muito com o que nós temos defendido. É muito do que nós estamos defendendo em termos de uma visão do Estado, de políticas públicas, transição ecológica, as políticas sociais públicas, universais. Então, como é que você vê isso, Nelson? Qual é a sua avaliação? Se isso chega aqui, quando e como? Quer dizer, além da esquerda, se isso vai vir e vai ter uma presença maior, por exemplo, nos meios de comunicação, que continuam, e a financiarização também financiarizou os meios de comunicação. Hoje é muito mais instrumentos do mercado financeiro do que, por exemplo, do debate econômico. Você não vê esse debate aberto, aprofundado, com analista, a academia está totalmente ausente, o pessoal que formula política econômica fora do debate.
Como é que você vê essa mudança e o que você acha, quais são as implicações do plano Biden na mudança de rumo da política econômica no Brasil e na América Latina? Eu acho que o plano Biden mudou o debate econômico mundial, né? Porque os Estados Unidos podem não estar tão fortes quanto eram antes, mas eles ainda pautam muito a política econômica, pelo menos do mundo ocidental. E, então, acho que ele abriu uma janela para outros países ter esse tipo de discussão. Os americanos, como sempre, chamam tudo como se eles tivessem inventado, então agora estão falando do novo consenso de Washington, né? Na verdade, nada mais é do que toda a discussão desenvolvimentista, heterodoxa, de décadas, né? E o que eu acho mais importante que está acontecendo? Como você mesmo falou, o Biden ainda tem uma grande luta pela frente no Congresso americano. Então, não está certo que ele vai conseguir fazer tudo que ele propôs. Mas, baseado nas propostas dele, você tem uma reabilitação da política fiscal. Ou seja, a política fiscal não é só um instrumento de estabilização de dívida pública, ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, com possibilidade de fazer um plano com emissão, sim, de dívida no curto prazo e distribuir o ajuste no tempo. O que o Biden fez? Ele anunciou um programa de estímulo, distribuído em 8 anos, a ser financiado com aumento de tributação em 15 anos. Eles podem fazer isso, eles emitem dólar, tem juro baixo. Mas dá um exemplo, o Brasil pode fazer algo parecido, talvez não num prazo tão grande quanto o Biden, mas provavelmente o próximo governo, se for progressista, vai ter que fazer um programa de reequilíbrio fiscal, mas tem que parar com essa mania do Brasil de que tem que fazer reequilíbrio em um ano. A gente tem a crise, a gente sabe, não, é só esse ano que vem volta tudo ao normal, volta a meta de resultado primário, volta a regra fiscal vigente, né? Todos os países do mundo, quando tomam uma pancada do tamanho que tomaram com a pandemia, distribuem ajuste no tempo, 4 ou 8 anos no mínimo. No Brasil, eu acho que tem que ser no mínimo 4, né, para ficar dentro do mandato, senão a gente vai dar uma de Temer, né, que faz uma medida para valer para o seu sucessor. Então, eu acho que você tem que distribuir um ajuste no tempo. Ele pode ter um prazo pelo menos 4 anos, como ele colocou. Segunda coisa, mais gradualismo no combate à inflação. O presidente do Banco Central americano explicitamente chegou e falou, olha, nossa meta é a inflação de 2%. Mas como nos últimos 10 anos a inflação ficou entre 1% e 2%, se a inflação subir um pouco, ficar entre 2% e 2,5%, eu não vou subir juros. Até para compensar o fato da inflação ter ficado abaixo da meta. Então, isso é uma mudança. Porque o pessoal achava que 2% chegou próximo de 2% lá, subiu os juros. Ele falou, não, nós vamos combater a inflação sim, mas também vamos distribuir isso um pouco mais no tempo, porque agora o mais importante é recuperar a renda e emprego. Isso é uma mudança radical com o paradigma dos últimos 40 anos. Terceira coisa, reabilitou política industrial. Eles sempre fizeram, né? Como o Aloysio colocou, e a Leda também, sempre fizeram. Só que era política de defesa, era política tecnológica e tal, sempre houve. Agora está mais explícito. Até porque tem uma corrida tecnológica com a China, por novos materiais, transição energética, e os Estados Unidos vão gastar mais dinheiro com inovação, com geração de emprego, inovação nos Estados Unidos, né? O quarto ponto tem a ver com muito que você falou, ele parece que inverteu a tendência do Reagan, né? Você teve uma grande movimentação de desoneração do capital, que começa nos anos 70, mas ganha força nos anos 80, e veio desonerando o capital primeiro nos Estados Unidos e na Inglaterra, depois espalhou para o mundo inteiro. Agora é uma tentativa de oneração do capital. Um país como a gente, se tentar fazer sozinho, não consegue. Agora, se os americanos e os europeus começam a fazer isso, eles abrem a possibilidade para que outros países façam porque tem a possibilidade de guerra fiscal. Um parênteses aqui interessante sobre isso. Quer dizer, aquela proposta de reforma tributária que nós chegamos a discutir, você discutiu comigo lá no Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do Grupo de Economia, que era o Stiglitz, a Mariana Mazzucato, o Ocampo, tem um grupo de economistas, o Piketty, eles defenderam, por exemplo, uma taxação mínima global, para você evitar essa corrida predatória por desoneração. O fim dos paraísos fiscais, que representam 8% do PIB mundial, é um dinheiro oculto que não é tributado, que circula na economia mundial sem que as nações. A taxação das Big Tech, das grandes plataformas digitais. Quer dizer, eles propõem, inclusive, uma única central, um único arquivo de toda a riqueza global para impedir
ocultação de patrimônio. Não chegou a tanto o Biden, mas pelo menos eles estão defendendo a taxação mínima, um patamar mínimo e o fim dos paraísos fiscais. E estão defendendo um piso mínimo para as multinacionais de tributação global, o que vai significar, pelo menos parcialmente, o fim dos paraísos. Eu achei muito interessante essa mudança de atitude também. Coloca uma pauta internacional muito importante para os países em desenvolvimento, que é um dos principais problemas, essa desoneração predatória que você teve aí ao longo desse período. E os americanos, eles vinham se posicionando contra isso, né? Mesmo no governo Obama, já tinha uma iniciativa de alguns países europeus de criar essa alíquota mínima mundial, né? E os americanos sempre se posicionaram contra. Agora o Biden mudou radicalmente a posição americana. Ao fazer isso, se ele se alia com os europeus, ele pode viabilizar isso para todo o mundo ocidental. Só para completar, já estou falando demais, o que seria as outras mudanças importantes, o que os americanos chamam de novo consenso de Washington, eu preciso chamar de novo consenso desenvolvimentista, ou o que seja, né? E aí é novo, tá? Que é desenvolvimento, investimento em infraestrutura, não é só infraestrutura econômica, como a gente pensava antigamente, na estrada, hidrelétrica e tal, é infraestrutura social. A maior parte das pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, o setor médico emprega muito mais que a indústria. Você tem educação, emprega muita gente. E a economia do século XXI é baseada em serviços. E vai exigir mais cuidados, tanto de crianças quanto de pessoas idosas. As pessoas estão num ciclo educacional que dura bastante parte da vida, né? Então, ele colocou como infraestrutura, e gerou até um debate engraçado nos Estados Unidos, mas isso é infraestrutura ou não é infraestrutura? Fazer creche é infraestrutura? É infraestrutura. Você pensar fazer creche, viabiliza que as mulheres participem do mercado de trabalho. Mesmo se você não achar que é importante para as crianças, se for uma lógica só de economista, mesmo pela lógica só de economista, é uma medida que aumenta a participação no mercado de trabalho, aumenta o produto potencial de uma economia. O Biden colocou a infraestrutura social no centro do plano dele. É uma coisa que nós também já fizemos aqui nos governos do PT, né? Era desenvolvimento para todos, né? Fizemos o que foi possível, algumas coisas deram mais certo que outras. Então, essa é uma novidade importante para o século XXI, expandir esse conceito de infraestrutura para incluir infraestrutura social, ou seja, saúde, educação pública, segurança pública, né? Também. E a última coisa é a pauta ambiental, que é um problema urgente nesse século, não dá mais para ignorar, e isso abre a oportunidade de novos investimentos, né? Eu sempre tenho dito que a pauta ambiental pode fazer no século XXI, de uma forma progressista, o que a guerra fez de uma forma regressiva no século XX, né? Que é a destruição criadora, né? O que é a pauta ambiental? Basicamente, você está dizendo, essa infraestrutura que eu tenho, ela é ineficiente, ela gasta muita energia e polui muito. Tem que gradualmente reconstruir tudo. Então, é um novo sistema de transporte, é um novo sistema de geração de energia, é um novo sistema de distribuição de energia, é melhorar a eficiência energética, desenvolver novas tecnologias. E isso abre oportunidade de investimento. Então, a pauta ambiental é importante, sim, para preservar o meio ambiente, para preservar a natureza, mas ela é também uma maneira de estimular a inovação, investimento e geração de emprego. E é por isso que a maioria dos países do mundo estão colocando a pauta ambiental no centro da sua estratégia tecnológica e industrial. No Brasil, a gente acha que isso é só coisa de radical, né? Mas, na verdade, não. Isso já está no centro de todas essas iniciativas. Deixa eu só passar para a Leda, só dar um comentário aqui sobre essa discussão entre essa economia do cuidado e a economia, entre as políticas públicas, sociais e a economia. A gente falou da construção de creche. Nós tínhamos um projeto de construção de creches, 8 mil creches, entregamos em torno de quase 4 mil, mas tinha médio, pequeno, médio e grande porte. E você tem uma tese de um prêmio Nobel de Economia, do Heckman, de Chicago, que é exatamente a importância da educação infantil no desenvolvimento da sociedade. Ele mostra o quê? Toda a neurociência demonstra que até 1000 dias é a fase que a criança desenvolve todas as habilidades não cognitivas, e que esse período da educação infantil, ele pega uma amostra durante 20 anos, acompanha as famílias pobres da periferia de cidades americanas, e mostra que as crianças que foram para a creche, para a educação infantil, no final da vida, têm menos propensão à droga, à violência, mais aptidão para ter uma vida pacífica, mais competência no desenvolvimento do trabalho. Então, que a educação infantil não é só a importância porque a mãe fica em casa, é para a criança,
o desenvolvimento pleno da criança, os estímulos pedagógicos, principalmente para as famílias pobres. Uma família, por exemplo, não letrada, tem um repertório que é um terço. A criança fala um terço do que a família letrada. Então, quando ela vai se alfabetizar, ela fica para trás. Então, a desigualdade que começa na família, você começa a dar igualdade de oportunidade na escola e na educação infantil. Então, parte dessa discussão terá implicações econômicas fundamentais. Quando ele abole a dívida, por exemplo, das famílias, cria acesso à universidade, lei de cotas que nós fizemos aqui, expansão das universidades públicas, ProUni, ele está abrindo para a juventude uma perspectiva que vai trazer mais empreendedorismo, mais investimento, mais pesquisa, mais ciência, mais desenvolvimento. Então, eu vejo, quer dizer, além do emprego direto, eu acho que tem uma coisa de ganho de produtividade e competitividade que está ligado a essas políticas, estão ligadas a essas políticas públicas essenciais. E, por último, Leda, para você comentar, essa questão da transição ambiental vai emparedar o Bolsonaro e o Brasil. Nós éramos líderes globais na redução de gases de efeito estufa, estabelecemos metas voluntárias, montamos todo um sistema de controle, eles arrebentaram o processo de proteção da Amazônia e de recursos naturais estratégicos. O Brasil é G1 da biodiversidade. O mundo não vai aceitar. Os grandes fundos de investimento hoje estão colocando essa questão no centro da pauta dos seus investimentos. Isso vai virar uma agenda devastadora para essa política externa terraplanista de Guedes, de Salles e Ernesto Araújo. Eu acho que arrebentaram com a proteção ambiental, tiraram isso da nossa agenda e vai custar muito caro ao Brasil. Abre o microfone. Você falou aí, Aloysio, nessa sua intervenção última agora, acho que é a palavra-chave, né? O terraplanismo desse governo, né? Esse terraplanismo não é só no lugar de destaque que tem aquela figura horrível do filósofo, entre 500 aspas, Olavo de Carvalho, né? Não é só isso, não é só esse terraplanismo tosco, grosseiro, né? É o terraplanismo geral, é o terraplanismo na questão ambiental, né? Como você colocou, quer dizer, eu acho que tem sim interesses muito poderosos por trás, né, dessa despolítica ambiental, essa política ambiental ao contrário que esse governo faz, com certeza, mas tem também sim uma crença, né, ou pelo menos a disposição de difundir uma crença de que essa questão ambiental não existe ou ela não é tão grave assim, né? Ou seja, mais uma vez negar, né, o conhecimento que a ciência produz, né? E como que vai ficando evidente que alguma coisa tem que ser feita, ou muitas coisas têm que ser feitas, na forma como se organiza a vida social hoje no mundo, né? Para que o planeta consiga sobreviver à raça humana, né? O famoso antropoceno, né? Como alguns dizem, né? E isso tudo é negado, é simplesmente negado. Eu estou dizendo isso porque tem também uma discussão do pessoal que fala, não, eles acreditam sim, mas é porque tem interesse do pessoal que quer desmatar a Amazônia para fazer pasto, para botar gado em cima, ou enfim, e outros argumentos desse tipo. Não acho que esse argumento seja, enfim, pouco importante, mas que existe também, né, um negacionismo no sentido de minimizar, de achar que é mimimi para falar que nem a figura inominável, né? Essa coisa do meio ambiente, eu acho que existe mesmo. E existe terraplanismo em outros planos, né? Na própria economia, tá certo? Na própria economia, quer dizer, quando você... Eu fico muito irritada com algumas formas de usar os termos que aparecem no discurso do governo, digo, do Ministério da Economia, que está, enfim, nesse tiroteio agora aí, por causa desse embrulho aí do orçamento, se sanciona, não sanciona e tal, né? Mas principalmente o Ministério da Economia, o próprio Banco Central e a grande imprensa, principalmente a grande imprensa.
a história da âncora fiscal. Mas que diabo de âncora fiscal? Quer dizer, âncora é alguma coisa que tem que ver com a estabilidade monetária. Âncora tem que ser um preço. Âncora ou é âncora cambial ou é âncora monetária. Âncora fiscal não existe, né? É uma invenção, é uma... No entanto, quando você coloca sobre o controle fiscal, né, o nome de âncora, você induz a uma percepção de uma gravidade, né, que não existe. Né? Como se você fosse dar um auxílio emergencial hoje, por exemplo, de 500 ao invés de 250, que a economia brasileira ia derreter, como se já não estivesse derretendo, mas que ia cair no abismo, ou coisas desse tipo. Né? E se deixa variáveis importantíssimas de fora dessa narrativa. A começar do fato de que, muito antes da pandemia, países importantes como o Japão têm uma relação dívida-PIB acima dos 200%. E daí ninguém diz que a economia japonesa vai quebrar, que está na beira do abismo, nada desse tipo. Né? Então, existe terraplanismo, ou seja, tudo que se avançou de conhecimento, de como funciona o capitalismo, de qual é a sua dinâmica, de qual é o papel do Estado, como é que isso interfere, né, no funcionamento da próprio processo de acumulação, tudo isso é varrido para debaixo do tapete. Né? É claro que isso já existia, isso é fruto, digamos, desse absoluto avassalador domínio do discurso neoliberal que prevaleceu aí desde os anos 80, né, começo dos anos 80 para cá, mas que, enfim, é super reforçado quando você tem um ministro do tipo Guedes, né, que foi Chicago Boy, a gente não pode esquecer disso. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter claro, né? Que a gente tem que ter claro. A questão é o que fazer agora, nesse momento. Estava olhando aqui um pouco só um pouquinho, essa coisa que você falou da educação, acho fundamental, mas até agora, né, o Biden é que está com o discurso dele, a importância que o discurso do presidente americano tem no mundo, é que está mudando a perspectiva. Mas até agora a educação era uma coisa de assistência social, quase, né? Você tem que garantir a escola, porque os pobres precisam da escola, etc, etc. Não tem a relação que você estabeleceu aí, né, e que já está demonstrada há muito tempo, com a questão de competitividade, de produtividade da força de trabalho, etc, etc. Né? E como que é o Estado que tem que ser o avalizador disso, tem que ser o comandante, digamos assim, desse processo. Né? Mas eu estava olhando aqui alguns comentários aqui do chat, e alguém perguntou, bom, mas a fome não espera, e as medidas para o povo comer agora, né? Como é que faz? As medidas para o povo comer agora, porque é evidente que esse auxílio é absolutamente insuficiente, né? É evidente que é absolutamente insuficiente, e principalmente porque ele é muito curto, né? Ele é muito baixo e ele é muito curto. A pessoa tem um respiro ali de 4 meses e depois ela vai voltar a passar fome, né? Saíram dados, assim, aterrorizantes de insegurança alimentar no Brasil. Mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Como é que pode isso? Para um país de renda média como o Brasil. O Brasil não é um país pobre, né? O Brasil é um país que tem uma renda per capita próxima da média mundial. Né? Então, a gente não pode admitir isso. Então, eu acho que oposição, ou quem for, sociedade civil, a briga muito grande tem que ser em alterar esse auxílio emergencial e elevá-lo, né? Porque é o que pode, a curtíssimo prazo, colocar comida na mesa de quem está nessa situação. Né? A conversa foi muito boa, mas o nosso tempo está acabando. Então eu passo para o Nelson aí fazer a sua fala final, Nelson. Quais são as medidas emergenciais que você sugere e desenhe rapidamente, porque nós temos muito pouco tempo. Não, como a Leda falou, quem tem fome tem pressa. Então, acho que a medida emergencial principal agora é reforçar o auxílio, a transferência de renda, né? Aumentando o valor e permitindo que, se necessário, ele dure mais tempo. Eu acho que ele vai ter que durar mais tempo. Com isso, as pessoas vão poder se proteger da pandemia e também vai garantir o consumo. Basta ver o que aconteceu ano passado. Então, essa tentativa de cortar o estímulo fiscal muito rapidamente acaba trabalhando contra o próprio equilíbrio fiscal. O que faz
crescer menos, você tem aumento de juros, você tem aumento de câmbio, aumento de certeza fiscal. Então, a primeira medida é essa, do ponto de vista de sustentar a renda da população que está em situação mais frágil. E a partir do momento em que a vacinação já tiver progredido e for possível sair do isolamento social, é a proposta que o PT já apresentou. Plano de geração de emprego emergencial, com investimento público muito focado na construção civil. E aí que você começa a reconstrução. Então, agora primeiro renda, depois emprego. E aí você pelo menos tira as pessoas da situação de fragilidade que elas estão nesse momento. Posteriormente, a gente pode discutir, à medida que a economia começar a crescer, aí a gente discute as medidas necessárias de ajuste, seja na tributação, seja em alguns gastos públicos. É isso, viu, pessoal? Nós vamos ter que encerrar aqui, mas eu já passo para ler a última palavra, Leda, que eu só queria encerrar dizendo o seguinte: a prioridade da política econômica hoje é a defesa da vida. E a vida, nós só vamos preservá-la se nós avançarmos na vacina, portanto, investir pesado na vacinação, sem furar fila, com um sistema único, universal, que todos têm o mesmo direito, e, junto com isso, o distanciamento social, que é o que a China fez. Ela fez o distanciamento quando não tinha vacina, para depois fazer a vacina. E deu certo. E todos os países que conseguiram sair da pandemia fizeram assim. É o que a medicina reconhece e recomenda. Então, e para ter distanciamento num país com esse nível de desigualdade, tem que ter um auxílio emergencial que as pessoas possam comer, sobreviver. Que não é R$150, porque 47% das pessoas que estão recebendo hoje estão recebendo R$150. Não paga absolutamente nada. O que você faz com os R$5 por dia? É um bujão de gás e meio no mês, que também está o recorde. A alimentação aumentou 18% nos últimos 12 meses. É impossível. Então, nós precisamos de auxílio emergencial e tem que emitir, tem que pegar a conta única do Tesouro, tirar uma fatia e viabilizar esse programa. Tem que olhar as micro e pequenas empresas. O auxílio emergencial vai ajudar a retomar a demanda, mas nós precisamos de linha de crédito. 700 mil empresas já quebradas, se desorganiza a nossa retomada do crescimento, e no momento seguinte é a reconstrução, é a recuperação, é investimento público, obras públicas, retomar as obras paradas, porque o auxílio emergencial é uma transição para a gente retomar o emprego e a renda da população. E lá na frente, nós vamos ter que tributar os ricos, tributar os ganhos de capital, os ganhos financeiros, eles vão ter que pagar essa conta. Mas você não pode fazer isso na crise, isso é uma saída, é um pouco, e nisso esse desenho do Biden é exatamente o que nós estávamos construindo, publicamos, desenvolvemos e estamos apresentando. Então, você tem a palavra final aí, Leda, para se despedir, e depois nós marcaremos outro programa, porque foi muito rápido e muito qualificado, acho que muito interessante essa discussão. Nós precisamos voltar. Vai ter um desfecho, essa coisa do orçamento, até quinta-feira, porque vai ter que sancionar. Eles embutiram aí 30 bilhões de reais de emendas obrigatórias, que é um absurdo, e tiraram 20 bi de despesas obrigatórias, que é outro absurdo, é um negócio inacreditável o que nós vivemos. Isso depois que nós ficamos 3 meses sem orçamento, que não fizeram no final do ano passado. Sem orçamento, sem auxílio emergencial, aumentando a pobreza, aumentando a inadimplência, para apresentar uma peça que não fica de pé. E aí você está num impasse muito severo. E qualquer que seja a arbitragem disso, não vai resolver. Nós precisamos de auxílio emergencial. Nós precisamos proteger os pobres para poder assegurar a vida e preparar a reconstrução, porque se não enfrentar a pandemia, não vai ter recuperação da economia brasileira. Leda, dê aí suas últimas palavras para a gente poder encerrar aqui, que nós temos um horário a cumprir. O microfone. Uma vez. Só reafirmar isso, né? Acho que o governo Bolsonaro, desde o início da pandemia, colocou a questão em termos dicotômicos, né? Que ou você salvava a saúde ou você salvava a economia, né? Nunca colocou a equação da forma correta. Você precisa salvar a vida das pessoas, salvar a saúde, né? Reduzir o impacto da pandemia, controlar a pandemia para que a economia possa retomar, que é o que está em boa parte do mundo agora. E só o Brasil, né? Um outro estudo, acho que foi do FMI, de 6 países da América Latina, incluindo Argentina, México, Colômbia, Peru, não me lembro agora mais qual outro,
só no Brasil há perspectiva de queda de nível de emprego. Em todos os outros países, dada a base rebaixada do ano passado, né, há perspectiva de crescimento do nível de emprego, e no Brasil não, né? É o único país. Então, quer dizer, a gente está, de fato, na contramão, né? E a história está mostrando, e eu acho que isso também tem que ver com a perda de apoio, né, a perda de aprovação do Bolsonaro, que as pesquisas vêm revelando, que ele mentiu, né? Quer dizer, que o negacionismo dele deu o que deu, né? Em termos de número de mortes, em termos de, enfim, e do custo social que isso tudo tem. A gente não pode esquecer que se achou um jeito aí para o auxílio emergencial em prazo muito curto, mas não para o benefício emergencial de emprego e renda, né? E nem para o que ajuda a manter, ajuda as empresas a não despedirem os trabalhadores, e para o PRONAMP, né, que é o auxílio às pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam no Brasil. Isso tudo não foi resolvido, né? Está lá o espaço para as emendas, mas isso não foi resolvido. Então, enfim, preservar a vida é tudo isso, e é isso que tem que ser feito, porque senão a economia afunda junto com as mortes, né? As mortes vão predominar, inclusive a morte da economia. E agora, Nelson, sua despedida, você tem um minuto aí para dar seu abraço final. E já fica o convite para a gente retomar isso mais para frente. Vou marcar a segunda fase dessa discussão, porque o que não falta hoje é assunto para o debate econômico. Nelson, você, para a despedida aí do nosso ouvinte, agradecer a presença de todas e todos. Agradeço novamente o convite e a principal mensagem que a crise é grave, mas ela tem solução. E o Brasil tem todos os meios para enfrentar essa crise. Então, a gente tem que se organizar, se entender que a gente consegue resolver esse problema. Já resolvemos outros no passado tão graves quanto esse. Total acordo. E para isso nós temos que fora Bolsonaro e Lula lá e Lula logo. Tá bom, gente. Deixa aqui uma mensagem de esperança para vocês. Tudo de bom. Bom descanso aí. Tem uma semana dura pela frente. E nós retomaremos esse debate qualificado aqui, que eu acho que foi muito rico. Grande abraço. Obrigado, Nelson Barbosa. Obrigado, Leda, Paulane. Obrigado a vocês que nos acompanharam, ao 247, Brasil 247, Diário Centro do Mundo, a Revista Fora, a TV PT, enfim, toda essa rede que se forma nesses momentos para a gente poder aí trazer o Pauta Brasil, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigado.